Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação do Alexandre de Moraes e do resto do STF que parecem estar em negação completa, né? O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino e talvez mais algumas pessoas estão em negação completa, não porque não tem nada de errado, que está tudo certo, que vamos continuar sem nos mover, sem ter problema nenhum, vamos proibir a Lei Magnitsky aqui no Brasil. Esse pessoal não consegue compreender que eles vivem num mundo que o poder, a estrutura, o ordenamento jurídico não é um poder absoluto, né? Esse foi o grande erro deles, achar que eles, como estão no topo do ordenamento jurídico brasileiro, que eles podiam mandar em tudo, tomar as decisões conforme eles quisessem, sem ter que responder para ninguém. Descobriram que tem que responder sim no final das contas, né? O Alexandre de Moraes diz que não vai afetar nada, nada vai mudar aqui, que a votação da condenação do Bolsonaro vai ser a mesma. Eu duvido que ele concorde com essa ação de verdade, ele está falando da boca para fora, sabe por quê? Porque até hoje ele não mandou a votação da prisão do Bolsonaro para a primeira turma. A primeira turma teria que referendar isso aí, nem mandou para o Paulo Gonet. O Paulo Gonet teria que falar sobre isso também, né? A defesa pediu já a manifestação do Gonet e da primeira turma, e o Alexandre de Moraes sentou em cima disso. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que não passa na primeira turma. Vamos entender esse caso aqui. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Paulo Capelli traz aqui pra gente a informação. O cálculo de Moraes sobre a composição do STF pós-Lei Magnitsky, né? Porque é um assunto que a gente está falando aqui, eu tenho falado para vocês, como é que será que está essa composição, né? Se você considerar a questão do imposto na Netflix, está 6-5 ainda a favor deles, né? A gente tem do lado correto da história os dois indicados pelo Bolsonaro, mais o Fux, o Toffoli e a Carmen Lúcia. Então 5, ainda tem 6 do lado de lá, que foi quem aprovou o imposto nisso daqui. O caso da decisão do Flávio Dino com relação à Lei Magnitsky não valer no Brasil, uma papagaiada danada, não vou repetir aqui porque eu já falei sobre vários vídeos sobre isso hoje, mas basicamente o Flávio Dino diz que a Lei Magnitsky não pode ser aplicada no Brasil e isso cria um problema para os bancos, porque a Lei Magnitsky não é aplicada no Brasil, né? A questão é que os bancos que quiserem ter negócio com os Estados Unidos precisam aplicar a Lei Magnitsky, então não tem alternativa, o que eles vão ter que fazer é parar de ter negócio nos Estados Unidos, o que quebra qualquer banco hoje em dia. O sistema financeiro é mundial, né? Enfim, essa questão de como está a votação, como eu falei, essa defesa do Dino tem uma informação importante, não foi o Zanin. O Zanin era o cara indicado para votar, para botar a lei que seria a anti-lei Magnitsky. E ele não quis falar, entrou e falou o Dino. E muita gente está achando que isso significa que o Zanin pulou do barco também. Ou seja, se o Zanin pulou do barco também, já está 6-5 para a gente. Inclusive na primeira turma já está 3-2. Então olha só o que diz o Alexandre de Moraes aqui. O ministro Alexandre de Moraes fez um cálculo sobre a composição do STF antes de anunciar que não recuará, mesmo após ser alvo do governo Trump com a Lei Magnitsky. Em conversa reservada durante um evento social, dias antes de dar entrevista ao Washington Post, Moraes disse estar certo que nenhum dos integrantes da corte cederá à pressão dos Estados Unidos e se juntará aos outros 3. Os outros 3 que ele está querendo dizer aqui é o Fux, o Cássio Nunes e o André Mendonça, né? Ou seja, ele já está dividindo dessa forma, 3-8. Mas aí que tá, se ele realmente acreditasse nisso, ele já tinha botado a prisão do Bolsonaro para votar na primeira turma. Para pensar, só tem lado positivo nisso, ia reforçar mais uma vez a decisão dele, né? Como ele não botou para votar, é porque ele sabe que a coisa não é bem assim. Não sei se perderia na primeira turma, porque lembra, ele tem o voto dele a favor da prisão do Bolsonaro, tem o voto do Fux contra, a gente já sabe, mas os outros 3 do meio ninguém sabe como votariam, né? Eu imagino que a Carmen Lúcia já está do lado do Fux, o Dino já está do lado do Moraes. Falta o Zanin. Para que lado que vai o Zanin, né? Na conta de Moraes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques devem permanecer como as únicas divergências entre os colegas sem novas adesões. Ao seu lado, avalia continuarão Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin, Toffoli, Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin, que assumirá a presidência do Supremo. Ou seja, o cara está em negação completa, ele está achando que não vai mudar nada, que não vai ter problema nenhum nisso daí. Em publicação das redes sociais, o jornalista Paulo Figueiredo, que articula sanções de Trump ao lado do Bolsonaro, afirmou contar com a presidência de Moraes para garantir a efetividade,
contar com a persistência de Moraes para garantir a efetividade do plano traçado pela dupla, né? O ponto todo é esse, né? O fato é que o Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta, a gente não tem dúvida. Agora, eu não acredito que ele ache isso. De novo, se ele achasse realmente isso, ele teria botado para votar a prisão do Bolsonaro. Não botou para votar porque sabe que não tem voto, né? Aqui, ó, mais do que isso aqui, ó, tem mais gente falando aqui sobre o pacote do Dino. Olha só, ministros do STF recusaram proposta de bancos para se livrarem da Lei Magnitsky. A gente já falou sobre isso. Os bancos propuseram que eles abrissem contas em cooperativas de crédito, recebessem por lá, botassem o dinheiro lá, eles conseguiriam continuar movimentando esse dinheiro no Brasil sem grandes problemas, porque não comprometeriam os bancos no Brasil, né? A gente já falou sobre isso. Mas o que chama atenção é como é que o STF está tratando isso daqui. Olha só, os magistrados recebem seus salários pelo Banco do Brasil. Por isso, surgiu a ideia de que os ministros pudessem transferir seus recursos para contas em cooperativas de crédito que não se relacionam com o sistema financeiro internacional e que, portanto, não estão expostas à punição de Trump. Isso foi levado a magistrados por autoridades do governo Lula e representantes dos bancos privados fizeram a mesma sugestão para alguns ministros. A quase totalidade das instituições privadas brasileiras tem filiais ou negócios nos Estados Unidos, inclusive o Banco do Brasil, tá? Não é só as privadas não, também as públicas. Captam recursos em dólares e estão conectadas com sistemas internacionais. Os ministros procurados, no entanto, não gostaram da ideia. Apesar de efetivamente resolver o problema particular de cada um deles, magistrados consideraram que seria uma capitulação do STF do Brasil. Um deles disse à coluna que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto. Meu amigo, você tem ideia do que é isso? Eles estão dizendo que não, que o banco tem que fazer alguma coisa, se vira aí, dá o seu jeito aí. Esse pessoal não entende como é que funciona o mundo, não. O banco não tem o que fazer, meu amigo, não tem como tirar do conforto. Não tem o que fazer no final das contas, né? E o que esse pessoal não está percebendo é que justamente eles já estão meio que em negação. A visão que eu tenho aqui, a questão é o Flávio Dino, né? O Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. A minha visão é que, se você reparar nos últimos dias, o Barroso ficou quieto, o Gilmar Mendes ficou quieto, não fala mais nada. Barroso e Gilmar Mendes estão quietinhos, já estão vendo o tamanho da trobozonga, já perceberam que já perderam essa batalha. O Dino é quem está acudindo o Alexandre de Moraes agora, né? E sobrou só os dois, Dino e Alexandre de Moraes. Estou para dizer para vocês que se tiver votação agora vai ser 2-11, 2-9 para o outro lado, porque ninguém quer esse negócio.